Seja muito bem-vinda a mais um Teologia com Cozinha. A receita de hoje carrega história e provisão. É uma receita que na minha família foi passada de geração em geração. Ela carrega simplicidade, porque ela vai trigo, ovos, leite e açúcar. Simples assim. Muito conhecida como panqueca americana, mas na minha família ela foi nomeada de tareco. Bom, não me pergunte de onde vem o nome, porque eu não faço ideia. Eu lembro até hoje de um dia onde eu e meu irmão mais velho chegamos na cozinha para minha mãe. Era a hora do almoço e o meu irmão mais velho perguntou para minha mãe: "Mãe, o que você vai fazer de almoço hoje?" E ela disse: "Tareco." E ele olhou para minha mãe e falou: "Mãe, tareco de novo?" Então, obviamente, devia fazer já alguns dias que a gente estava tendo apenas tareco para comer. A pergunta do meu irmão para minha mãe, que marcou com certeza minha mãe, mas me marcou também muito. Eu tenho essa cena até hoje muito viva na minha cabeça. Quando falamos sobre provisão de Deus, esse assunto carrega um peso muitas vezes sobre nós, principalmente nós cristãos, porque a gente acha que Deus provê apenas quando há fartura, mas na verdade a provisão de Deus também se revela num momento onde também há o pouco. Então, se nunca faltou, também marca a provisão de Deus. Lá, quando o povo de Israel passou pelo deserto, a Bíblia não diz que Deus enviou manjares a ele. A Bíblia disse que Deus ofertou para eles o pão de cada dia, que era conhecido como maná. A provisão de Deus não está ligada só à fartura, mas também aonde nunca houve falta. Então vamos para a receita. Essa receita ela não é só simples em ingredientes, mas ela também é simples em materiais e utensílios. Você vai precisar de uma bacia grande para misturar os ingredientes. A gente vai bater tudo na mão, uma peneira e um copo de medidas. O copo de medidas vai ser o seu aliado para mim te ensinar as medidas, porque lá em casa a gente faz tudo a zóio, sabe? Quanto de leite a olho? Quanto de farinha a olho? Então eu tô me esforçando muito hoje para te ensinar tudo na medida certinha. O primeiro ingrediente é um ovo, meia xícara de farinha, meia xícara de leite. E a gente vai adicionar uma xícara de farinha de trigo peneirada. Vamos adicionando aos poucos. Gente, esse ponto que tá a massa, tá vendo? Tá muito firme. É preciso que ela seja um pouco mais mole. Então a gente vai consertar isso aqui só adicionando um pouco mais de leite, sabe? Então eu vou mostrar aqui quanto de leite mais ou menos eu vou colocar. Eu vou pingar mesmo. Um pouco mais de leite. É assim, bem aos poucos que a gente vai adicionando leite, para não ter risco da gente deixar muito mole. Aí a gente vai ter que adicionar mais farinha de trigo. E mais farinha de trigo deixa a massa um pouco pesada, sabe? Meio ruimzinho de comer. É esse ponto que eu quero, ó, tá vendo? Não tá duro, mas também não tá molengo. Se eu pôr mais leite aqui, vai ficar mais mole. Eu preciso que esteja ao ponto de eu pegar a colher e colocar na frigideira. Quero falar com você um pouco sobre proporções. Quer dizer, eu quero fazer numa quantidade maior, eu quero fazer mais tarecos ou mais panquecas. Então é o seguinte, você vai adicionar, na mesma medida que você colocou os ingredientes aqui, por exemplo, uma xícara de farinha de trigo, você coloca mais uma xícara de farinha de trigo, e ao invés de meia xícara de leite, você vai colocar uma xícara inteira de leite. Ao invés de um ovo, você vai colocar 2 ovos. Entendeu? É nessa medida e nessa proporção que você vai colocar. Na receita de família, eles colocam o famoso fermento químico, que é o fermento para bolo, porque deixa o tareco mais fofinho. Mas na minha adaptação eu não coloco. Então você fique livre para saber se você quer colocar um pouco de fermento. Quanto de fermento que eu devo colocar? Nessa medida você coloca meia colher de fermento em pó químico. Mas caso você vai fazer uma proporção maior, você vai adicionar uma colher inteira de fermento químico. Agora você vai precisar de uma frigideira e fogo bem alto. Deixa essa frigideira bem quente. Quando a gente deixa a frigideira bem quente, não há necessidade de colocar o óleo. Se sua frigideira for antiaderente, melhor ainda. Mas a minha frigideira, ela era antiaderente, agora ela não é mais. Então, como que eu faço? Eu deixo ela esquentar bem,
para depois colocar, e aí não gruda. Tá vendo por que que a gente não pode ter uma massa muito dura e nem muito mole? Porque eu preciso ter a proporção certinha para fazer as bolinhas aqui. Depois que ela já estiver bem quente, você pode abaixar o fogo, tá? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a provisão de Deus é saber descansar nele todas as coisas. Eu lembro que quando eu comecei a morar sozinha, eu vivia o dia, eu pagava as contas do dia 5, porque é assim, né? Quando você é CLT, ou você recebe dia 5 ou você recebe dia 20. Ou você recebe o salário, sabe assim, dividido? Parte no dia 5 e parte no dia 20. Então eu pagava as contas do dia 5, já pensando nas contas do dia 20. Aí eu pagava as contas do dia 20, já pensando nas contas do dia 5. Então esse é um ciclo que não te dá paz nenhuma. Eu nunca vivi em paz assim, de verdade, com as minhas finanças. Não pela falta do dinheiro, porque nunca faltou. Eu sempre tive disciplina com o meu dinheiro. Eu não gastava mais do que eu recebia e nada disso. Mas eu sempre vivia numa preocupação diária em relação ao dinheiro. E hoje em dia eu não tenho mais. E eu acredito que o que me levou a não sofrer mais em relação às minhas finanças foi realmente aprender a confiar em Deus todas as coisas. E a única forma da gente confiar nossa vida financeira em Deus é conhecendo o Deus que é Jeová Jireh. Jeová Jireh, o fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. A segunda coisa é aprender a orar a palavra. Eu lembro de um dia que eu comecei a orar pelas minhas finanças e eu comecei a só apenas orar o que estava escrito. Pai, o Senhor disse que dá a César o que é de César. Então, querido Deus, continue provendo para que eu dê a cada um o que é seu, honrar cada pessoa com as minhas finanças. Quando você entende que dinheiro é uma forma de honra, ter que ofertar, ter que pagar, manter as contas em dia, não é um sacrifício, mas é honra, entende? Você está honrando com os seus compromissos, porque é isso que Jesus nos ensina, dai a César o que é de César, está escrito isso. Então, a gente orar a palavra é exatamente isso. Então, é que Deus continue nos capacitando para que Ele nos dê estratégia, sabedoria de como administrar e também de ter mais estratégia para quê? Para que a gente também faça o recurso, multiplique o recurso. E a terceira coisa sobre provisão que eu aprendi é, muitas vezes a gente acha que Deus vai prover de uma única forma. Alguém vai ofertar na minha vida, o dinheiro vai cair do céu. Não que Deus não possa fazer isso, não que alguém não possa aparecer e te ofertar uma quantia de dinheiro, mas muitas vezes Deus vai multiplicar aquilo que Ele já tem em suas mãos. Eu lembro que no começo do meu casamento, a gente não tinha as melhores condições financeiras. E eu lembro que eu descia para a cozinha para cozinhar e tinha lá o básico, o arroz, o feijão e uma mistura. E eu nunca tinha criatividade, assim, não tinha ideias do que eu podia fazer de diferente, sabe? Era sempre a mesma coisa. E sabe, comer sempre a mesma coisa, é claro que a gente acaba enjoando. Não é que eu não estava sendo ingrata, mas eu tava tipo assim, Deus, me dá uma luz do que fazer com o que eu tenho aqui. E eu lembro que teve um dia que eu desci para cozinhar e o Espírito Santo disse assim, Kézia, eu vou te ensinar a multiplicar aquilo que você já tem em mãos. Então pode ser que naquele dia eu tinha exatamente as mesmas coisas para cozinhar, o arroz, o feijão e o frango. Mas Deus, e a partir dali o Espírito Santo começou a me ensinar como fazer o frango de forma diferente. Hoje eu vou fazer o frango picado, amanhã eu vou fazer o frango estilo estrogonofe, amanhã eu vou fazer, sei lá, um refogado. Então, ali a cozinha também foi um ato de tratar de Deus na minha vida, porque Ele foi me mostrando como multiplicar as coisas que eu já tinha em mãos. É o que acontece, por exemplo, na parábola dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, e aí, o que tem aí? E eles falam, mestre, só temos 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega o que tem, ele dá graças a Deus e
eles começam a distribuir. E o milagre da multiplicação acontece. Com o quê? Com aquilo que eles têm em mãos. É igual a parábola da viúva. A viúva, ela tinha lá uma botija de azeite. O filho dela ia ser vendido como escravo para pagar as dívidas do pai dele. E aí, e ela, desesperada, não querendo que seu filho fosse vendido como escravo, ela vai até o profeta e fala: profeta, olha o que está acontecendo. E ele fala assim: pega o que você tem, você vai pegar o azeite da botija, vai derramar sobre as outras vasilhas, e você vai pegar esse azeite e vai vender. E ela não tinha, um tantão de azeite, ela só tinha um pouquinho de azeite na botija. Enquanto ela derramava sobre as outras vasilhas, o azeite era multiplicado. Então, muitas vezes você acha que Deus vai cair do céu uma provisão, mas às vezes Deus está querendo multiplicar aquilo que você já tem em mãos. Então, Deus provê de várias formas, mas a maioria das vezes que eu presenciei o poder sobrenatural de Deus, ele estava multiplicando algo que eu já tinha em mãos. É como essa receita aqui. Minha mãe, naquela época, ela tinha aquilo no armário: trigo, ovos, leite e açúcar. E ela foi fazendo aquilo de várias formas. Então ela foi fazendo aquilo pra gente comer. Então aquela foi a forma de provisão de Deus naquela época na vida dela. Nosso tareco ficou pronto. Olha, deixa eu contar aqui com vocês. Quantos tarequinhos deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 porções de tareco. Então, por exemplo, se aí na sua casa o pessoal é mais comilão, ou você tem filhos, né? Então você pode fazer, como eu ensinei aqui para vocês, uma receita a mais, tá? Ele fica assim, ó, bem firminho. Se você colocar fermento químico, igual eu falei, ele vai ficar só mais fofinho, mas assim também fica ótimo para comer. É uma excelente opção de café da manhã, café da tarde também, com aquele cafezinho, sabe? E também diferenciar talvez os cafés da manhã da criançada aí no final de semana. Então esse é o vídeo de hoje sobre tareco, a doce provisão de Deus. E se você gostou, comenta aqui embaixo a próxima receita que você gostaria de ver aqui no canal. Curte também e compartilha, que ajuda muito a gente a crescer. Se você gosta desse estilo de vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Beijo e até a próxima. Meu Deus! Eu coloquei sal ao invés de açúcar no meu tareco. Ainda bem que eu não vou comer. Bom, pelo menos eu já gravei.